Alguém uma vez me disse: devemos deixar ir o que perdemos, pois a perda torna-se terrível quando obstruída. Mas como deixar partir quem mais amamos? Como deixar partir quem mais nos amou? A minha convidada de hoje chama-se Telma Alves. Tem 40 anos e é licenciada em Política Social e pós-graduada em Gestão de Recursos Humanos. É estudante de mestrado em Políticas de Desenvolvimento de Recursos Humanos e está a desenvolver a sua tese sobre a percepção do chamamento nos profissionais de cuidados paliativos e o efeito nas suas práticas profissionais. É voluntária na Unidade de Cuidados Paliativos da Casa de Saúde da Idenha há 3 anos. Quando vem à unidade, habitualmente traz livros para as pessoas que lhe pedem leituras. Traz tempo e traz presença. Traz sempre um sorriso suficientemente grande para todos. Neste trabalho de voluntariado, onde dá parte do seu tempo, pergunto-me sempre o que recebe em retorno. Sei o que nos traz, pergunto-me sempre o que leva consigo. No início de 2024, a sua avó Elisa precisou de cuidados paliativos. Mais tarde, quando lhe perguntei como estava pela sua perda, respondeu-me que, apesar da dor imensa no seu luto, sentia-se grata por ter sido tão amada. Amar e ser amado talvez seja o mais grandioso que conseguimos fazer, mas talvez só passarmos por isto, pelo amor e pela perda, é que conseguimos responder, porque precisamos dos outros para sermos nós. Olá, Telma. Olá. Muito bem-vinda aqui a este lugar, uns 2 andares abaixo da unidade onde nos costumamos encontrar. E, portanto, obrigado por ter vindo aqui conversar sobre a sua experiência de paliativos. Paliativos estes, os cuidados que têm vindo a ser cada vez mais próximos de si, por várias circunstâncias. Está a estudar o chamamento, chama-lhe assim, a vocação dos profissionais de saúde em cuidados paliativos. E quando me contou, fiquei a perguntar-me, terá também a Telma sentido também um chamamento para vir para uma área tão específica? Olá e obrigada, antes de mais, pelo convite e pela apresentação tão simpática. Eu acho que escolhi o tema exatamente porque eu sinto que senti esse chamamento. E quando estudei a temática do chamamento, das percepções que temos face ao trabalho, fez-me todo o sentido por aquilo que eu sentia e também pelo contacto que já tinha tido com alguns profissionais que trabalhavam na área e por alguns profissionais que eu sentia que estavam perfeitamente realizados naquilo que faziam. Portanto, fez-me todo o sentido a temática. Os cuidados paliativos vieram porque havia esse chamamento, eu pensei, os 2 conceitos juntos poderia funcionar muito bem, e não é uma temática muito estudada em recursos humanos, esse tipo de ligação, e tudo o que eu tenho visto também muito em relação aos profissionais de cuidados paliativos. São temáticas muito técnicas, ou então são temáticas às vezes um pouco mais de problemáticas mais negativas, como o burnout, o cansaço, a fadiga. E eu pensei, mas as pessoas que eu vejo a trabalhar em cuidados paliativos, acredito que sintam esse cansaço, mas vejo-as muito satisfeitas naquilo que estão a fazer. Portanto, fez-me todo o sentido perceber se efetivamente percepcionam o trabalho como um chamamento e que efeito é que isso tem nas suas práticas, porque o que a literatura nos diz é que quem tem essa percepção de chamamento são profissionais que têm um propósito de vida muito alinhado com aquilo que são as suas características, com o que são os seus talentos e com aquilo que eles próprios são. Portanto, é a minha missão de vida e não é só uma satisfação para mim, mas é uma satisfação também que impacta o meu redor, a sociedade onde estou inserido, é um bem maior que eu acrescento através do meu trabalho. E fez-me todo o sentido medir essa questão. Portanto, sim, foi porque eu também senti esse chamamento e tenho essa percepção. Quando é que surgiram as primeiras ideias de procurar trabalhar como voluntária em cuidados paliativos? Quando é que foi esta experiência, quando é que surgiu, sobretudo em si, esta vontade de ser voluntária em cuidados paliativos? Tenho refletido muito sobre isso ultimamente, até por causa da investigação. Eu acho que houve 2 fatores muito determinantes. O voluntariado sempre fez parte. Eu comecei a fazer voluntariado muito cedo, na faculdade, em várias áreas, nunca na área da saúde em concreto,
Mas tive a perda do meu avô em contexto hospitalar em 2006, e isso marcou-me imenso, marcou-me muito toda a experiência, que não foi uma experiência muito longa, foi uma experiência de um mês, mas que acabou por se tornar muito forte, talvez também por ter sido tão curta. E dei por mim, sem qualquer conhecimento do que eram cuidados paliativos ou o que era esse contexto de fim de vida. Foi a primeira perda que tive na minha vida, a perceber que o meu avô iria falecer, sem que isso fosse dito de uma forma muito transparente ou muito assertiva, e dei por mim a pensar o que é que o meu avô gostará que eu lhe diga agora, ou quais seriam as últimas palavras que o meu avô gostaria de ouvir. E despedi-me dele, disse-lhe que íamos ficar todos bem, disse-lhe que podia descansar, e disse-lhe uma coisa que eu acho que foi determinante, espero que para ele, se ele me puder ter ouvido, mas que foi determinante para mim, que foi, não se preocupe com a avó, que nós vamos tomar conta dela. E isso acabou por ser o meu propósito de vida, e acabou por também ser uma forma de honrar aquilo que eu sempre vi nos meus avós, que eram cuidadores natos, os dois. Cuidaram de toda a família, a direta, a menos direta. Portanto, eu cresci nesse contexto de cuidar, de amor. Tratar, de amor, porque cuidar é amor. Essa foi a primeira experiência que tive. Depois, a primeira experiência profissional que tive foi em lares. Fui diretora técnica de um lar durante 1 ano e meio, e também me deu muita proximidade com o fim de vida, com alguma desumanização no cuidar, que fez-me... No início foi muito estranho a desindividualização que havia nos processos de cuidar, em coisas muito pequenas como o banho, a roupa que a pessoa vai vestir. Portanto, é quase como... Foi um meio em que eu senti que as pessoas perdiam a vontade própria. E quando falava sobre isso, havia uma aceitação de que os lares eram todos assim e que não haveria grande coisa a fazer. Portanto, acho que essa foi a minha máxima, foi lutar contra aquela ideia de que já não há nada a fazer, ou é tudo assim e não se pode, já não se faz nada de muito diferente. Portanto, essas ficaram realidades muito dentro de mim. E depois comecei a pesquisar imenso sobre cuidados paliativos, a ler muito na teoria. Entretanto, também deixei de trabalhar na área, trabalhei numa área completamente diferente, mas nunca deixei de procurar e de pesquisar. Em 2018, creio que através de redes sociais, descobri que iria haver aqui um curso, uma formação de voluntariado em cuidados paliativos. Eram 2 dias, em 2018, exatamente. Guardo religiosamente os apontamentos dessa formação. E aí acho que eu tive noção do que era o chamamento sem saber o que era o conceito ainda. Porque tudo me fez sentido naqueles 2 dias. Todos os profissionais que falaram, todas as temáticas que abordaram, todo o que era a filosofia dos cuidados paliativos. Para já, assim, pronto, afinal, não era uma utopia minha, isto existe, é praticável, há quem o faça, e fez-me todo o sentido. Portanto, a partir daí, o meu caminho foi: há de passar pelos cuidados paliativos, de que forma fosse. Não se foi logo imediato no voluntariado, porque não tinha disponibilidade para o fazer com o compromisso que o voluntariado exige, mas em 2021, quando me despedi, a par da carta de despedimento, telefonei para a Casa de Saúde da Idenha a dizer: vou mudar de profissão, já tenho uma disponibilidade horária diferente, e comecei aqui em outubro de 2021, e tem sido um caminho muito, muito, muito especial, muito transformador. Nota-se, cada vez que a ouço falar sobre a sua experiência e cada vez que a vejo na unidade junto das pessoas, sinto que realmente há este bem-estar em si. Sim, claramente. De estar numa área que a realiza, não é? Disse que ser voluntário em cuidados paliativos tem algumas exigências. O que é que exige de um voluntário? O que é preciso para se ser voluntário em cuidados paliativos? Eu acho que, acima de tudo, uma das coisas fundamentais é formação específica, porque eu fiz voluntariado em várias áreas e esta é uma área completamente diferente. São exigências que nos tornam a nós melhores voluntários e melhores pessoas. A questão da comunicação, a questão de
que palavras é que vamos utilizar, a questão da gestão dos silêncios, que no início se calhar foi das coisas que me fez alguma confusão, porque estamos com a pessoa tem um silêncio e temos aquela ideia imediata de vamos preencher este silêncio, e agora não, já percebo que não é preciso preencher esse silêncio. Portanto, a formação foi muito determinante para ter essas competências, e depois o acompanhamento que a equipa também dá. Portanto, estamos completamente protegidos naquele ambiente. Qualquer dúvida que exista não é nenhuma dúvida tonta, todas as dúvidas são aceites, e aprendemos sempre com elas, e exige esse respeito primordial por quem está à nossa frente. Eu, quando entro num quarto de um doente a primeira vez, e mesmo que seja uma segunda visita, é sempre diferente. E eu uma vez ouvi dizer que numa formação que é uma espécie de espaço sagrado quando se entra naquele espaço do doente, e é verdade, é assim que eu sinto. Portanto, há um respeito enorme, primordial, pela vontade da pessoa que está à minha frente. Eu deixo de existir ali, portanto, é o que a pessoa quiser falar. Se não quiser falar, está tudo certo. Se não quiser que eu esteja presente, também está tudo certo. Mas tem sido essa experiência de descobrir o outro na sua complexidade, nas suas camadas, mas no precioso que é cada pessoa. Cada pessoa tem uma história tão única, tão diferente, e é um privilégio poder passar um bocadinho de tempo, as pessoas terem algum tempo também para nos darem, porque não sou só eu que dou o tempo, as pessoas também mudam. E não queria cair naquele lugar comum de recebemos muito mais do que damos, mas efetivamente é o que eu sinto, e também é o que sei que as minhas colegas voluntárias sentem. O que se traz de bom para nós, para mim enquanto pessoa, o crescimento pessoal que eu tenho tido nestes 3 anos é muito grande. A gratidão é imensa. Este tempo, 3 anos, já é bastante. Também a pesquisa toda que fez previamente a isto, o curso de formação para voluntários em cuidados paliativos também há de ter modificado a sua concepção sobre o que eram cuidados paliativos. Como é que vê esta mudança em si? Ou seja, o que é que sentiu que realmente mudou em si com a experiência em cuidados paliativos? Não só sobre o que são os cuidados paliativos, mas também enquanto Telma, o que é que acha que mudou? Tinha uma visão muito teórica, e agora tenho uma visão muito mais prática. O maior impacto é a complexidade técnica que os profissionais têm, ou seja, são aquela ideia que se calhar no início se tinham, e que se calhar ainda existe um bocadinho, que os cuidados paliativos são cuidados um bocadinho menores do ponto de vista técnico, a tal palmadinha no ombro, ou só a companhia. É muito mais do que isso. Portanto, há um lote de competências que os profissionais têm que é enorme, e é admirável as competências que têm, como qualquer outra especialidade. Não é uma especialidade menor por não ser curativa. Tem inerente assim uma série de competências técnicas. Eu, enquanto Telma, o que é que mudou? Acho que estou muito mais atenta ao que se passa à minha volta. Os pormenores são muito importantes. O tempo que eu despendo com as coisas, com as pessoas, é muito importante agora. Ou vejo de uma forma diferente. Portanto, é este tempo. E o sentido de presença. Quando estou aqui, estou aqui. Isso eu aprendi com os cuidados paliativos. Quando eu estou naquele quarto, eu estou só ali. A pessoa merece que eu esteja completamente ali. E tento transpor isso um bocadinho para a minha vida, esse sentido de presença, essa entrega. Se é para estar, então vamos estar por inteiro. Já falou de algumas questões práticas de atividades que, como voluntária, faz na nossa unidade. Como é que é um dia seu, enquanto voluntária, na nossa unidade? Habitualmente, para quem nos ouve e para quem possa estar curioso sobre como é que é ser voluntário numa área tão específica, como é que começa um dia quando vem à unidade, que habitualmente neste momento são os sábados? Sim. Como é que é este dia? Então, o
primeiro momento é o momento do briefing da equipa, em que a equipa nos passa exatamente quem está na unidade, quem são as pessoas que vão poder beneficiar mais da nossa presença. Depois, depende-me que todas as semanas são diferentes. Há doentes que estão de uma semana para a outra, há doentes que é a primeira vez. A abordagem é sempre muito de pedir a permissão para entrar e a permissão para estar, porque é importante que a pessoa valide a nossa presença e perceba um bocadinho o que estamos ali a fazer. E depois é tentar perceber quem é que está ali, o que é que a pessoa gosta. Essa é uma pergunta que eu às vezes tento fazer, mas fala-me um bocadinho sobre si, o que é que gosta de fazer. Não tentar dar logo pistas de gosto de ler, gosto de ver televisão, gosto daquilo, não. O que é que gosta de fazer? O que é que o senhor, a senhora gostam de fazer, e a partir daí tentar ir buscar pistas que depois possam ajudar que aquele tempo seja proveitoso para o doente. Se a pessoa gostar de jogar alguma coisa, o ler, sim, tenho alguma afinidade com quem lê, porque também leio bastante, e então quando é um doente que gosta de ler, conseguimos ter logo ali bastantes afinidades. Mas é muito o estar e dar o tempo para a pessoa falar. E podem ser temas extremamente superficiais ou não. Há conversas muito profundas, há partilhas muito profundas, há doentes com quem passamos mais tempo que também nos marcam muito, e às vezes também é um doente com quem estamos uma única vez, mas que nos marca pela história de vida, às vezes pelas próprias questões que nos coloca. Já tive doentes que me colocaram questões que me fizeram a mim ficar a pensar também muito, que colocaram muitas coisas que eu acredito em causa. Portanto, é sempre isso, é tentar perceber quem é que está ali e o que é que essa pessoa quer daquele bocadinho, o que é que pode beneficiar mais daquele bocadinho. É sempre esse o caminho, pelo menos é o caminho que eu tento utilizar, ou às vezes até com as pistas que a própria equipa já nos dá, assim, olha, gosta daquilo, é assim, ou mais por ali, e depois vamos encontrando esse caminho. Quando disse que faz as perguntas, ou que faz determinadas perguntas às pessoas, nomeadamente de que é que gosta ou quem é, são perguntas que as pessoas habitualmente estranham no sentido de não serem perguntas muito habituais no nosso cotidiano, até para nós próprios. É uma sociedade que não nos treina muito para a introspecção, a reflexão sobre nós mesmos, a nossa biografia. E a minha pergunta é muito neste sentido. As pessoas estranham, não no sentido por ser a Telma a fazê-la, mas por ser uma pergunta que as pessoas não estão habituadas a colocar-se a si próprias. Eu acho que há as pessoas que estranham, e sim, demora um bocadinho, porque a resposta é muito superficial, ou às vezes até nem há bem uma resposta. Ou há pessoas que tendem a responder com aquilo que não é tão íntimo, mas trabalhei aqui, sou casado e tenho filhos. Uma coisa muito, uma nota biográfica muito genérica. E depois é preciso ir escavando essas camadas, mas assim, não é algo que algumas pessoas, ou que se calhar a maioria das pessoas esteja preparada para isso. Ou então, se calhar, quando falam sobre algum desejo ou sobre o que estão a sofrer, isso eu vejo muito o que eu fazia também com a minha avó, a questão de estou cansada disto, ou porque é que isto não acaba rapidamente. Eu acho que há pessoas que estranham nós não dizermos nada, ou pelo contrário validarmos o que a pessoa está a sentir, porque não acredito que estejam habituadas a esse tipo de discurso, porque o discurso é, não digas isso, vai correr tudo bem, ou vais melhorar. Esse é outro. São aquelas palavras que nós aprendemos com a prática e com a formação que vamos tendo a contornar e a dar espaço para o outro partilhar o que está a sentir, mas não é difícil encontrarmos alguém que nos diga uma coisa mais profunda logo no imediato, até porque eu sou uma estranha que estou ali a entrar, e se calhar porque se me fizessem a mim essa pergunta, não agora, mas se calhar se fosse há 7 ou 8 anos atrás, eu própria também não saberia bem corresponder, ou responderia com uma nota biográfica também muito genérica. Muito sintética. Muito sintética e sem grandes profundidades. Disse há pouco que muitas das vezes quando chega à unidade há pessoas novas, pessoas que estão connosco internadas há poucos dias. Significa que haverá outras pessoas que também faleceram ou que tiveram alta para domicílio, para outra instituição. Como é que a Telma, enquanto voluntária, se confronta com estas mudanças, com estas perdas? Como disse, também há pessoas que ficam mais
próximas de si e até uma delas, pelo tempo que despendem e pelas conversas que têm. Como é que a Telma lida com estas perdas? Eu acho que é um bocadinho uma aprendizagem que se faz. No início houve algumas dificuldades. Houve uma doente em particular que me marcou bastante no início, mas também houve esse cuidado da parte da equipa. Por exemplo, quando me foi comunicado que essa doente tinha partido, foi de uma forma muito mais protegida. Portanto, há essa questão da proteção, do cuidado connosco. E depois também é um bocadinho o caminho que vamos fazendo com os doentes. Houve outro doente que me marcou imenso e depois também coincidiu com a fase de internamento da minha avó, e ele faleceu no dia em que eu fui, só que quando eu fui ele já tinha falecido, mas tive a oportunidade de me despedir dele quando ele ainda estava no quarto. Portanto, há esses detalhes que vão atenuando a dor da perda, e depois é esse processo de aceitação daquilo que é a nossa própria finitude, que é um caminho que também tenho aprendido a fazer ao estudar e ao fazer voluntariado nesta área. É efetivamente um processo que vai acontecer, acho que estou a aceitar com mais tranquilidade esse processo, e depois é guardar as memórias boas dessas pessoas. Acho que é um bocadinho o tal privilégio que tive pelos momentos bons. Portanto, há um espaço que eu guardo. Sei que quando saio da unidade preciso de um bocadinho para estar em silêncio e processar todas as pessoas com quem tive aqueles momentos, para não ser uma coisa muito superficial. Chego aqui, acabo, vou para o outro lado. Não, há este tempo para eu as integrar dentro de mim. E tenho em mim um património de pessoas lindíssimas. Portanto, houve a perda, que eu não conseguiria impedir, mas posso ter impacto naquilo que as pessoas deixam em mim, na forma como eu guardo essa memória. Portanto, eu prefiro focar-me nisso, no que é que eu posso fazer. Posso guardá-las dentro de mim, honrá-las de alguma forma. Falou nessa honra já há uns dias, quando lhe fiz este convite, e falámos um pouco também sobre a sua experiência de neta da sua avó, Elisa, que esteve connosco, foi cuidada por nós e por si, e foi no início deste ano. E ao longo deste seu processo enquanto cuidadora, como é que encontrou o sistema de saúde para dar resposta a estas necessidades paliativas que se foram acentuando ao longo da doença da sua avó? Como é que foi este processo? Até chegar aos paliativos foi um processo muito doloroso. Acho que esse sim foi o processo doloroso. A própria institucionalização em lar é um processo muito doloroso. Acho que foi a decisão mais difícil que nós tivemos que tomar enquanto família, especialmente porque a minha avó nunca imaginou que iria para um lar, nunca foi essa a vontade dela, se bem que a aceitou com uma coragem que eu achei admirável. Fui eu que lhe disse que essa era uma hipótese. Tivemos essa conversa às duas, e ela aceitou pelo menos sem uma revolta muito visível ou que nos impactasse a nós. Portanto, acho que até nessa fase ela nos protegeu. Portanto, só esse processo de institucionalização é um processo muito doloroso, e torna-se mais doloroso conforme a doença vai sendo mais presente, conforme as perdas de autonomia, de cognição vão sendo maiores. E a fase final foi muito complicada, porque as únicas respostas seria ou ir para um hospital, onde eu sei que o processo de morte seria muito mais acelerado, e sem a nossa presença. E esse era outro dos medos que a minha avó tinha, e ela partilhava isso comigo muitas vezes. Partilhava muitas vezes que já estava cansada, que sabia que ia morrer, e perguntava-lhe muitas vezes: e como é que se sente em relação a isso, avó? E ela dizia: não, estou cansada. E, assim, e o que é que nós podemos fazer? E ela pedia muitas vezes isso: eu não quero morrer sozinha. E eu tinha muita percepção que se ela fosse hospitalizada, isso poderia, a probabilidade disso acontecer seria maior.
Portanto, esse foi um objetivo que eu tinha na minha cabeça. Ela não pode partir sozinha, ou não pode partir, pelo menos num ambiente tão desumanizado. O lar foi muito complicado nessa fase também, porque não há essa abordagem paliativa nos lares. Portanto, a minha avó tinha no quarto mais 2 pessoas, o espaço que nós tínhamos de privacidade era muito reduzido, o tempo de permanência era muito reduzido, e conforme, à medida que o Estado foi piorando, ela veio para casa, nós trouxemos-la para casa durante o período do Natal, do Ano Novo, e foi aí que nos apercebemos, sim, que a situação era irreversível e que essa seria a melhor saída. Mas as respostas que encontramos foram muito diminutas, e foram muito... É só lares que existem como resposta, todos privados, porque os que tinham alguma como participação não haveria vaga. Portanto, numa situação imediata é muito difícil, do ponto de vista financeiro também é muito complicado, uma mensalidade de um lar privado. Estamos a falar de pelo menos 1.500 euros mensais, no mínimo, e também já não há assim tantas vagas. Portanto, encontrar um sítio que tivesse... E depois as condições em si também eram muito complicadas. Confesso que a mim, uma das coisas que mais me chocava era o tempo de visita, que era um tempo muito limitado, e era só aquelas horas, aos fins de semana ainda menos horas. Isso era uma das coisas que mais me angustiava, que é, eu não posso estar com ela quando eu quiser, ou pelo menos mais tempo. Quando houve um internamento na unidade, acho que aí começámos a viver o processo com a tranquilidade que um processo desses merece ser vivido e tem que ser vivido. A questão das visitas, a questão do tempo, a questão da privacidade, a questão da comunicação é muito importante. O que eu não senti com o meu avô no hospital, senti na unidade, ou seja, tudo me estava a ser explicado, e estava a ser explicado de uma forma transparente, clara, objetiva, sem deixar de ser empática, compassiva, há sempre espaço para nós colocarmos as questões que temos, e isso eu só encontrei em cuidados paliativos, em todas as experiências que tive de saúde. Às vezes até um bocadinho de receio, se calhar, da parte de fazer uma pergunta a um cirurgião ou fazer uma pergunta a um médico, mas essas perguntas precisam de ser feitas para nós vivermos melhor, nós familiares vivermos melhor. Eu lembro-me que no caso do meu avô, ele estava nesse processo de fim de vida, e eu perguntei ao médico, mas ele está com dor? Porque acho que é daquelas coisas que para um familiar é das coisas mais angustiantes. Será que ele tem dores? Eu lembro-me que o médico me recomendou, me sugeriu um livro para ler, De Profundis Valsalenta, do José Cardoso Pires. E mas eu não preciso ler um livro agora. Assim, eu aceito a sugestão, eu gosto de ler, mas neste momento não é essa a resposta que eu preciso. Eu preciso que alguém me diga se ele está com dor, se ele me ouve, se não me ouve. E nos cuidados paliativos eu senti isso, senti total abertura para fazer as perguntas que eu tivesse, mesmo as que eu não tinha, o que me era explicado em cada visita, já respondia. E mais do que para mim, que já conhecia um bocadinho a área, para a minha mãe foi fundamental. Eu estava a perder uma avó, mas a minha mãe estava a perder a mãe dela, não é? A figura basilar da vida dela. E para a minha mãe foi um processo que foi determinante para ela aceitar essa perda e viver este luto. Portanto, foi tudo... Serenizámos no dia 3 de janeiro, quando ela entrou. E os dias, sendo que os dias antes foram em casa, foram muito dolorosos pela situação dela, pelo desconhecimento de como saber cuidar, aqueles erros que cometemos por alguma ignorância técnica, que é normal num cuidador que é familiar. E tudo fez sentido. Houve tempo para tudo ter um significado, houve tempo para nos despedirmos, houve tempo para rirmos ao pé dela, para estarmos com ela. A última tarde que passámos com a minha avó, fomos nós as três, eu, a minha mãe e a minha irmã, que sim, éramos sempre as três. Portanto, essa tarde foi muito bonita.
e ela partiu no domingo de manhã, no domingo a seguir. Mas foi determinante para este processo que agora estamos todos a atravessar. E ela não morreu sozinha. E morreu com cuidado, como ela cuidou quando podia os outros. Portanto, pude honrar o que ela cuidou dos outros. Portanto, o luto começou antes, mas houve um período de apaziguamento muito grande. Contraste muito grande com aquilo que encontrou pela experiência do seu avô no hospital. Muito, muito diferente. Encontrou alguns estigmas sobre cuidados paliativos quando deles a sua avó precisou e os procurou? Não sei se encontrou por algumas equipas dificuldade na referenciação para cuidados paliativos por considerarem que não faria sentido naquela fase, porque eu estou da área e conheço alguns preconceitos, alguns mitos associados ao que são os cuidados paliativos. Queria perceber a sua perspectiva enquanto cuidador, enquanto familiar de alguém que precisou de cuidados paliativos, também os reconheceu antes do acesso a este tipo de cuidados? Dos profissionais de saúde que lidaram com a minha avó fora dos cuidados paliativos, claro, o que eu senti é que, como não se tratava de uma doença propriamente degenerativa ou oncológica, exatamente, por exemplo, nunca sequer houve essa questão. Portanto, se ela voltasse para o lar, estava tudo bem na mesma e ela iria ser tratada como qualquer outra pessoa, sem nenhum cuidado diferenciado. Para algumas pessoas que sim, que eu disse que a minha avó estava em cuidados paliativos, eu acho que foi essa a questão de não é cancro, porque é que ela está... É velhice, ou é normal que isso aconteça. Eu acho que há uma normalização de aceitarmos o sofrimento em fim de vida ou quando somos ou num processo de envelhecimento, porque é assim. É um bocadinho como a questão dos lares, não podemos exigir mais porque são todos assim. Todos funcionam da mesma forma e isso é algo que me revolta imenso, porque existe sempre alguma coisa que se pode fazer, existem pequenos gestos, e volto a dizer a questão das visitas, do tempo de visita. Se há uma pessoa que está mesmo num lar em fim de vida, porque não prolongar o tempo de visita para esses familiares? Porque não reorganizar e haver um quarto um bocadinho mais privado para as pessoas, para a família poder ter um momento de maior privacidade? Portanto, eu no caso da minha avó, o que eu sentia é que possivelmente nunca achariam que seria uma situação paliativa pela idade dela, e ela estava institucionalizada, portanto, o que seria feito numa unidade seria feito no lar, aparentemente. Portanto, essa é mais a ausência de respostas. Aqui, como associamos muito, ou pelo menos eu acho que ainda há muito esse mito, sim, de cuidados paliativos para quem tem um cancro, por exemplo. Uma doença terminal. Exatamente, quando há uma série de patologias e de situações, e que não sejam só de situação terminal, mas que seja de controle sintomático, que vão beneficiar de cuidados paliativos. Portanto, acho que esse foi o maior estigma ou os maiores entraves que senti no processo da minha avó. No caso do meu avô, nem sequer, na altura, nem estava desperta para isso, mas também não tive nenhum profissional que me dissesse, olha, existe esta resposta. Portanto, também foi uma questão de pode haver uma alta, e pronto. E agora vai para casa e cuidem. Até há pouco estava a dizer o não se conformar com determinadas coisas, que não aceitar que determinadas pessoas com determinadas patologias, doenças ou sofrimentos possam ou tenham que viver desta maneira. Fiquei a perguntar-me se não seria esse o seu chamamento. Não se conformar com determinadas coisas leva a tentar mudar determinados paradigmas e determinadas situações através do voluntariado. Sim, eu sou uma ativista desta área, acho que posso dizer isso. E quem teve algum familiar em cuidados paliativos percebe perfeitamente. Nunca conheci ninguém que tenha tido um familiar em qualquer tipologia de cuidados paliativos que não tenha sentido benefício da intervenção. Mas a verdade, sim, é que as pessoas têm muita dificuldade em perceber ainda a importância dessa área. E esse sofrimento que é normalizado.
Assim, não tem que haver sofrimento. Ou pode ser minimizado e não precisamos... Há minimização terapêutica, mas depois há outro tipo de minimização de sofrimento que pode ser feita e como lhe digo, são pequenos gestos, são pequenos comportamentos que têm depois um impacto enorme na qualidade de vida das pessoas e das famílias. Portanto, sim, isso sempre me inconformou bastante. E quando me dizem, não, mas isso é normal, não é normal. Anormal é sofrermos desnecessariamente. Isso é que deveria ser a exceção. Temos uma evolução científica e médica gigantesca. Temos profissionais altamente capacitados, tecnicamente e do ponto de vista comportamental, do ponto de vista humano. Portanto, todos nós deveríamos ter a possibilidade, numa situação dessas, de ter o nosso sofrimento minimizado e termos reconhecido a nossa dignidade e a nossa individualidade. O respeito pela individualidade de cada um é fundamental. Eu lembro-me da minha avó, que era uma pessoa extremamente pacata, não gostava nada de barulho, então passava as tardes no lar com aqueles programas da tarde, nada contra, mas ela não gostava, em um volume extremamente alto e toda a gente achar que ela gostava daquilo, porque é normal que os velhinhos que estejam no lar gostam todos de ouvir música a tarde toda, e isso para ela era irritante. Perguntem por ela. Houve um gesto que para mim foi... A minha avó não sabia ler nem escrever e no lar fizeram uns trabalhos manuais e deram a entender que tinha sido a minha avó a fazer aquilo. E lembro-me da animadora estar a dizer: está a ver, Dona Elísia, está aqui escrito o que escreveu. E eu disse: a minha avó não sabe ler nem escrever, portanto ela não escreveu isso de certeza, ela não vai conseguir ler isso de certeza. Isso é para termos noção dessa desumanização ou dessa perda de individualidade que todos temos. Não somos reconhecidos enquanto pessoas individuais, enquanto pessoas que têm uma vontade própria, que têm uma história. E essa história é a história que é. E tem que ser respeitada. Se eu estiver numa situação dessas, eu gostava que me perguntassem como é que quer ser tratado. O banho é outro dos momentos que eu sempre adorei dar banho à minha avó, porque achei que era o momento mais íntimo que poderíamos ter. Ela estava exposta na sua maior intimidade, portanto aquilo era um território sagrado dela, portanto não pode ser uma coisa à pressa, não pode ser uma coisa sem cuidado. E são esses pequenos gestos que acrescentam dignidade e que retiram sofrimento, porque não é só a dor que é o sofrimento. São muitas outras coisas. Há muita dor para além da dor física. E é tudo isso que a move e que a comove, pelo que sim, eu percebo. Sim, sim. E voltamos outra vez à tese do seu estudo, que fiquei muito interessado, relativamente à vocação dos profissionais paliativistas. Já pode partilhar alguns dados que recolheu, não sei se já podemos falar um pouco sobre isso. Então, percepções de quem já fez algumas entrevistas. Já são equipas, do ponto de vista de equipa, muito generosas, porque me aceitaram e aceitaram participar no estudo. Portanto, acho que há essa vontade de aumentar a literacia dos cuidados paliativos e dar visibilidade a quem trabalha. São equipas que se cuidam muito entre eles. Acho que todos me falaram de estratégias de autocuidado, que acredito que estejam protocoladas, mas há na forma de tratamento, isso nota-se especialmente quando há um contacto mais pessoal ou presencial com as equipas, que há uma forma de cuidar que não é só para o doente e para as famílias, é entre os próprios membros das equipas. Quanto ao chamamento em si, ninguém está sem querer estar. Portanto, estão todos a trabalhar na área, pelo menos os que eu entrevistei, porque querem, gostam daquilo que fazem, sentem uma enorme gratificação em relação àquilo que fazem, ao impacto que têm, sentem-se absolutamente privilegiados pelo contacto que têm com os doentes, com as famílias. E são pessoas que descobriram esse chamamento, porque pode ser algo que nasce naturalmente, ou pode ser algo que
que surja de alguma forma, que nos desperte, ou por uma experiência pessoal, como eu partilhei, ou porque na faculdade tive uma cadeira, ou porque... E isso já foi mais do que um profissional que referiu que, no contexto da prática, moveu-os a falta de... o não haver tratamento para o sofrimento, ou seja, havia processos de dor que eram desnecessários e depois aqueles doentes que já não havia uma perspectiva curativa, não havia resposta para eles. Portanto, houve muitos profissionais que eu entrevistei que começaram a prática noutra área diferente, mas que, pelo que perceberam nas unidades onde estiveram, nas especialidades onde estiveram, que havia um tratamento, havia tanto a fazer no controle da dor e do sofrimento, que depois passaram para cuidados paliativos. E fiz questão de perguntar isso a todas as pessoas que entrevistei. Se é possível trabalhar em cuidados paliativos sem se gostar de estar, ou sem nos sentirmos bem naquilo que estamos a fazer. E a resposta foi sempre não. Ou seja, posso ter um profissional altamente competente do ponto de vista técnico, com toda a formação, mas se não estiver disposto a estar, porque existe uma forma de estar que eu acho que é muito particular dos profissionais de cuidados paliativos, se não estiver disposto a essa relação, acho que o que pode falhar mais é essa questão relacional. Ou seja, é muito competente tecnicamente, mas depois não há relação. E isso nota-se entre a equipa e o doente e a família notam. Portanto, quem está porque quer, está porque decidiu ir e está porque gosta daquilo que faz. Com todos os desafios, que também é outra das questões que eu coloco, são os desafios. E curiosamente são muitos desafios. Se quer um bocadinho aquela pergunta de o que é que nós somos, assim, quais são os desafios, e geralmente a resposta imediata é a referenciação tardia, a falta de recursos, e depois, mas o seu desafio pessoal, enquanto profissional ou enquanto pessoa, às vezes é a própria dificuldade, às vezes, de trabalhar a família, não tanto o doente, mas a família, mas muito a questão de não terem tempo de fazer a intervenção que seria mais benéfica, porque o doente é referenciado muito tarde ou porque não há meios humanos para ir sempre. E são equipas que se desdobram, que têm uma capacidade inventiva tremenda. Portanto, é fazer muito com muito pouco. Portanto, a criatividade das equipas eu acho que é tremenda. Última pergunta, Telma. Já fiz na introdução perguntando-me o que é que a Telma traz quando leva tanta coisa. O que é que traz enquanto voluntária? Eu tento trazer, acima de tudo, presença, o estar mesmo. Trago um sorriso, sempre também um bocadinho a minha forma de estar. Mas, acima de tudo, tento trazer esse tempo, essa disponibilidade. Isso é o que leva. Também pode ser o que traz. Eu acho que sim. Não penso muito sobre aquilo que... É exatamente isso. Estou aqui para si, vamos falar um bocadinho de si e vamos tentar perceber em que ponto é que eu posso trazer-lhe algo de bom a este bocadinho que estou aqui consigo, para que não seja só mais uma hora ou mais meia hora, seja um bocadinho diferente. Eu creio que é isso, não... Acima de tudo a presença, essa atenção que trago às pessoas, portanto trago-me a mim, acima de tudo. Mais isso. É assim, mais isso venho eu por inteiro. E obrigado por vir esse Telma inteira também aqui, sim, a este espaço. É impossível não vir. Aliás, acho que há dias em que eu não me sinto tão bem e opto por não vir exatamente por isso, porque acho que temos que estar absolutamente disponíveis para o outro. Eu entro muito pouco na equação, portanto, se eu estou aqui, eu tenho que estar mesmo em pleno para a pessoa, portanto, é assim que eu vejo esse compromisso. Se é para estar, então estamos
por inteiro, com toda a disponibilidade e com tudo aquilo que eu... E acrescento muito pouco, acredito. Mas o que eu digo, o que eu levo é sempre muito mais do que o que eu deixo, com toda a certeza. Portanto, quem agradece sou eu. Muito obrigado, Telma. Até Obrigada. breve.